Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou eu aqui de volta, trazendo as boas novas do Evangelho da Graça, do Evangelho de Cristo Jesus, revelado a Paulo, ok? Então o Evangelho da Graça, ele não foi inspirado, por Paulo, ele foi revelado a Paulo, ok? Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele ouviu, as revelações, as múltiplas revelações do Evangelho da Graça, ok? Então, vamos dar continuidade a esse estudo abençoado. Já está abençoando vidas. Aqui onde eu moro, o comentário já está crescendo. Aqui nós só conhecíamos, Cabedelo, na Paraíba, nós só conhecíamos o Evangelho do Reino, o Evangelho misturado, é o Evangelho das obras, onde predominava a lei de Moisés, as ordenanças, ok? Mas, graças a Deus, já está chegando na nossa mente, nas denominações, nas comunidades, alguns ainda estranham, alguns crentes, estranham, principalmente os evangélicos, eles estranham o Evangelho da Graça. Por quê? Porque o Evangelho da Graça, ele é sem lei, não há ordenanças, não há mérito do homem, certo? Então o Evangelho da Graça, ele isenta você do dízimo, do batismo com água, do pedacinho de pão, você sabe, do pedacinho de pão, do suquinho de uva, do jejum, dos sacrifícios, da guarda de sábado, da apresentação de criança em templo. Isso tudo é o Evangelho do Reino. Aquilo ali é o Evangelho para judeu, ok? Então, meu nome é Pastor Van, eu sou o Pastor Van, meu nome é Edvan, mas eu sou o Pastor Van. Temos uma comunidade aqui, uma comunidade cristã da graça revelada, mas o canal que você assiste e que você pode compartilhar é Iluminados pela Graça, canal Iluminados pela Graça do Pastor Van, esse que vos fala, amém? Então sejam todos bem-vindos, todos, você que está chegando no canal, você que está compartilhando, você que está dando like, você que está contribuindo, comigo, mas me sustentando em suas orações, contribuindo com as suas orações, amém? E se inscrevendo no canal. É muito importante que você se inscreva, amém? Então vamos dar continuidade a esse estudo abençoado. Olha, pense que a graça, ela liberta. Eu acredito que agora, nesse terceiro estudo, você já vai se sentir mais aliviado, mais agraciado, mais protegido pela graça, com a mente mais liberta, A religiosidade, a religião, as obras da lei de Moisés já não lhes pertence mais. Você agora pertence ao Cristo ressuscitado, para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá? Vamos continuar. Então, vamos pegar este versículo, ok? Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 14. Pastor, você só usa a NVI? Não, eu uso qualquer versão. Mas o meu menino deixou essa aqui, porque o outro programa não quis mais dar certo, não tornou, aqui no notebook. Então esse programa já foi meu outro filho mais velho que colocou. Então ficou uma benção e eu não quero mexer, tá bom? Mas para mim qualquer versão vai chegar na graça de Cristo. Se você pegar o rumo da graça, o caminho da graça, você chega lá. Amém? Louvados. E o caminho da graça são as cartas de Paulo, ok? De Gênesis até João, o Evangelho de João, ali é lei. A lei é a antiga aliança, é Antigo Testamento. Os 4 primeiros livros não é Novo Testamento, são livros históricos. Todo estudante da graça sabe disso. Vamos tocar o barco? Vamos lá? Vamos mover a graça?
vamos ser alimentados pelo evangelho da graça de Cristo? Vamos lá. Então, Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bom, se eu fosse traduzir nos dias de hoje, isso aqui foi antes da vinda de Cristo, em 70. Se eu fosse traduzir hoje, eu diria assim: e este evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, oikomene, que é uma palavra grega, um termo grego usado para o mundo daquela época, certo? O mundo judaico, o mundo dos romanos, é o mundo daquela época, aquele sistema judaico, né? Aquele sistema mosaico, ok? Então, e este evangelho, ou aquele evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então veio o fim, ok? Mas isso não vem ao caso. Tem um estudo aí abençoado que você pode ver. Vamos lá. Então este evangelho do reino, na época de Cristo, quando Cristo falou isso, o Jesus judeu e Jesus encarnado, este evangelho do reino, as boas novas do reino. Lembra? Evangelho, Basileia, né? E o evangelho do reino, ok? Então este evangelho, ele teria que ser pregado naquela época, ainda teria que ser pregado, e foi pregado, né? Paulo disse que o evangelho foi pregado naquela época, Colossenses 1:23, é só você lembrar. Então este evangelho, que é o evangelho dos judeus, as boas novas para o povo de Israel, para a nação de Israel, para os judeus. Então, muito bem, o evangelho do reino também é conhecido como a expressão Evangelion tes peritomes. Evangelion tes peritomes. Vamos lá para Gálatas, olha só. Vamos aqui para Gálatas. Esse mesmo evangelho do reino é conhecido como isso aqui, ó. Gálatas capítulo número 2, versículo número 7, que diz, Gálatas 2:7. Olha só. Ao contrário, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, reconheceram quem? Os discípulos de Jesus, antes de Paulo, reconheceram Pedro, Tiago e João, que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então, o evangelho do reino é este evangelho aqui, evangelho dos circuncisos, ok? Então, o evangelho da circuncisão. São diferentes? São. Mensagens diferentes? Sim. A ordenança de Cristo para os apóstolos antes de Paulo é a mesma com Paulo? Não, não. Certo? Então você está vendo, está descobrindo tudo isso aqui, né? Você está aprendendo isto aqui, de que o evangelho do reino, ele teve um público, judeus, e o evangelho da graça também alcançou outro público. Qual foi? Outra massa humana, os gentios. Então vamos lá, vamos correr isso aqui. Uma coisa interessante aqui, que eu quero compartilhar com você. O evangelho do reino, que era para judeus, olha só como é interessante isso aqui. O evangelho do reino, que foi o evangelho anunciado, né, programado, vamos dizer assim, só para os judeus, ou o evangelho da circuncisão, ele foi pregado ou anunciado primeiramente pelos judeus. Quem foram eles? João Batista anunciou o evangelho do reino, o próprio Jesus, como homem, como carne, como ser humano, né, o Filho de Deus encarnado, o judeu Jesus, anunciou o evangelho do reino, e os discípulos sem Paulo anunciaram o evangelho do reino ou o evangelho da circuncisão. Quando você vê na sua Bíblia, palavrinha assim, uma palavra lá destacada, os circuncisos, ou incircunciso. Toda vez que você vê esta palavra, o evangelho dos circuncisos, né? O evangelho da circuncisão é sempre referente aos judeus, Incircuncisos sempre será referente aos
gentios, eu e você. Nós que não nascemos em lugar nenhum de Israel, não somos judeus, somos gentios. Então a lei, né, que é pregada ainda na religião evangélica, nas escolinhas, ensinada nas escolinhas dominical, as ordenanças, ainda foi para os judeus. Mas a religião evangélica, né, trouxe ela e aplicou. Por quê? Porque por causa do dízimo. Somente por causa do dízimo, ok? Por que eles não praticam também uma ordenança da lei chamada a circuncisão? Por que os pastores também não circuncidam os seus adeptos, seus seguidores? Medita aí, ó o sinal, medita aí. Então, o evangelho da circuncisão, que era aquele prepúcio, que era tirado, né, aquela pele que cobria, né, o órgão genital masculino. E isso ele era feito porque foi uma aliança que Deus fez com Israel. Lembra lá, Gênesis capítulo de número 17? Você vai ver isso tranquilamente, tá na sua Bíblia. É só pedir para a professora da escolinha dominical, a sua, ou então o seu pastor na escolinha dominical, pastor, nos ensine o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, e espero que ele vai dizer. Mas vamos lá, vamos aqui. Aqui você aprende, aqui você tem liberdade, aqui nós temos a graça de Cristo. Vamos adiantar aqui. Então, o evangelho do reino foi pregado, o evangelho do reino. Presta atenção, não confunda. O evangelho da circuncisão para judeu. O evangelho do reino foi pregado por Jesus, os discípulos São Paulo e João Batista. Vamos ver primeiro João Batista anunciando o evangelho para os judeus. Só para os judeus. Mateus, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 3. Naqueles dias surgiu quem? João Batista, pregando o quê? Pregando aonde? No deserto da Judéia. E dizendo, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Imagina a religião evangélica pegou esse próximo aqui e colocou para... Nunca vai chegar. O reino de Deus nunca vai chegar. Hoje, nós podemos dizer, o reino de Deus está próximo. Aí vai passar 2000 anos. Daqui a 2000 anos... Se ligue, daqui a 2000 anos vão anunciar, o reino de Deus está próximo, mais 2000 anos. E o reino de Deus já veio, ele é espiritual. Tudo isso você vai ver aqui. Tudo essas maravilhas, essas revelações da graça, você vai aprender aqui com o evangelho, com a revelação da graça de Cristo. Amém? Então João dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E estava mesmo. Ele veio em 70. 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então João Batista anunciava o quê? O reino. A pregação do reino, desperte nisso aqui. A pregação do reino de Deus era para judeu, porque os judeus esperavam realmente o rei e o reino. Tudo isso faz parte da pregação de Jesus, de João Batista e dos discípulos. Então João Batista anunciava o reino de Deus. Vamos ver agora Jesus anunciando o reino. Mateus, olha só, Mateus, capítulo de número 4. Eu tenho que apresentar para vocês o capítulo, o versículo. Sabe por quê? Porque os religiosos, os PhDs e os doutores, né, os bacharelados, né, e os pós-doutorados em teologia, eles dizem assim, mas pegam um versículo isolado. Os pregadores da graça, eles são hereges porque eles pregam versículos isolados. Será? Eu poderia dar uma sequência de quantos versículos eles quisessem, mas eu vou lançar alguns, e são muitos, aí por isso que fica um pouquinho extenso, mas você me abençoou com a pregação de ontem, com o estudo de ontem. Olha, está crescendo, né? A graça está sendo espalhada nos 4 cantos da terra. É de graça que o povo precisa e não ser escravo de um sistema religioso mosaico evangélico. Vamos lá. Então, Jesus anunciando o evangelho do reino. Então, Mateus capítulo 4, versículo número 23. 4:23. Olha o que é que diz. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas, que é o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo.
capítulo 9, ainda de Mateus, capítulo 9. Então Jesus ia anunciando o quê? As boas novas do reino. Para quem? Para os judeus. Capítulo 9, versículo de número 35. O que é que diz? Capítulo 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Por quê? Porque Jesus, ele anunciou que não passaria esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, a vinda de Jesus em 70 trouxe o reino para Israel. E Jesus está governando para sempre no reino espiritual. E isto aconteceu em 70. Amém? Glória a Deus. Temos tudo abençoado sobre isso. Veja aí, procure aí, né, que Jesus veio em 70. Então, o reino está aqui. Jesus anunciava o reino, o reino. A pregação de João Batista, Jesus e os discípulos em Paulo era o quê? Era enfatizar a vinda do reino. E você vai ver se esse reino é material, como ele é, se ele é espiritual. Você vai ver tudo isso. Paciência que você vai aprender. Você vai aprender. Em nome de Jesus Cristo. Então, ainda no capítulo 15, olha só, de Mateus, capítulo 15, e o versículo de número 16 ao 23. Capítulo 15, 16 ao 23. Vamos lá. Mateus 15, 16 ao 23. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebam que o que entra? Mateus, só um momento, deixa eu conferir aqui. Não, Mateus 10, olha, a falha humana. Versículo 16, Mateus 10, 16, isso. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a ele e aos gentios. 19. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo naquela hora será dado o que dizer. 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. 21. O irmão entregará a morte a seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso, olha, aquele que perseverar até o fim, Jesus estava, essa mensagem aqui, orientando, né, preparando os discípulos para a grande tribulação que aconteceu nos anos de 67 a 70. Ok? E se estender um pouquinho mais, o alvo mesmo, né? A tragédia mesmo, foi em 70, depois da morte e ressurreição de Cristo. 70 depois de Cristo. Não é 1970, em 70, no primeiro século, em 70 na era cristã, dos primeiros cristãos, ainda de Pedro, de Paulo, de João ali, certo? Eles viram, eles passaram pela grande tribulação. Então, aquele que perseverar, pode esquecer isso aqui, não é para nós. Todos odiarão por minha causa, vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo da grande tribulação. Não é salvo ir para o céu, para o reino, é da grande tribulação. E isto aconteceu em 70. Olha o 23. Veja se não foi. Olha a confirmação. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Uma observação. Jesus está dizendo, olha, eu garanto que vocês, os discípulos, não vão percorrer todas as cidades do mundo. Não. Eu garanto que vocês não vão percorrer o Brasil, a Argentina e alguns países da América do Sul, e este evangelho da janela 10:40, quando chegar 10:50 ou 10:60 eu volto. Também não.
Jesus disse, ó, eu lhes garanto, olha só, eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades, de onde? Leia aí, ó, leia aí, não está aí, ó, olha lá, todas as cidades da onde? De Israel. Está vendo como o evangelho era para os judeus? Como era uma salvação que se confirmou, né, em 70? Não passará esta geração, Jesus disse. Eles teriam que correr as cidades de Israel e não iriam percorrer todas as cidades de Israel, e o Jesus, o Filho do Homem, voltaria. Isto aqui foi a segunda vinda de Jesus. Ao sinal, desperta, crente, aprende as revelações da graça. Quer ler de novo? Leia aí agora. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel. Irmão, ali, em Israel, certo? E não terão percorrido as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele anunciava o reino que estava prestes, né, a ser manifestado a Israel por causa da promessa, né, do Pai, né, ao reino, a este povo. Deus separou este povo. Se você quiser indagar, indaga lá quando chegar na glória, certo? Por que tu só separou, Senhor, o reino aos judeus e não aos gentios? Pergunta a Jesus. Agora, Lucas capítulo 8 e o versículo de número 1. Lucas capítulo 8 e o versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, ok? Então, veja que a mensagem de João Batista, reino de Deus. A mensagem de Jesus, reino de Deus. Estava próximo, estava chegando. Você não pode perder a esperança. Jesus não vem mais. Você quer uma grande lição? Você quer uma grande lição nos dias de hoje? Olha o que foi aí no mundo todo. Pandemia. Jesus está voltando. Disseram que ia ser arrebatado. Tantas profecias no YouTube. Jesus não veio. Vai vir a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, a 100 onda, 1000 onda. Jesus não veio. A quinta pandemia, a pandemia, a tandemia, a hiperdemia, Jesus não vem. Por quê? Ele veio em 70. Se você crê ou não, ele veio em 70. Tá bom? Tem um estudo abençoado aí, que ele veio em 70. Os princípios das dores já aconteceu, a grande tribulação, a vinda de Jesus e o reino de Cristo, estabelecido na terra para todo sempre. Aleluia! Vamos lá, vamos continuar agora aqui. Então, os discípulos sem Paulo. Veja que João Batista pregou o reino de Deus, Jesus pregou a vinda do reino de Deus, e agora os discípulos sem Paulo. É importante isso, porque toda missão sem Paulo é evangelho do reino. Missão com Paulo, tem um estudo abençoado sobre isso. Missão com Paulo é evangelho da graça. Missão sem Paulo aqui, ó, evangelho do reino. Para quem? A mensagem para os judeus. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 10. Olha que benção aqui agora. Mateus, capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo de número 6. Aqui é missão sem Paulo, evangelho do reino, ok? Para judeus, anunciando que o reino estava próximo. Evangelho do reino é a proclamação, é o anúncio do reino, que o reino estava chegando para os judeus, preparando os judeus para o reino eterno. Chamando seus 12 discípulos, 12, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Perceba que Paulo não está aqui. Se Paulo não está, não é o evangelho da graça. É o evangelho do reino para judeus. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Você vai ler, mas vamos ler. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu,
Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12. Paulo estava? Não. Se não tem Paulo, não tem mensagem, porque a graça, a revelação foi dada a Paulo. Paulo foi o único discípulo, depois dos apóstolos, né? Já Jesus ressuscitado, quando ele encontrou no caminho de Damasco um esplendor de luz mais forte do que o sol ao meio-dia na tua cabeça, a luz que brilha um sol ao meio-dia, Jesus apareceu, porque ele é que habita na luz, né? Que os homens não podem ver a sua glória, porque não pode olhar para o sol, se brilha mais do que o sol, imagina um homem olhando para o sol, não vê, né? Vai ficar ofuscado, vai ficar cego. Imagina um homem olhar para a luz. Paulo não conseguia, ficou cego de tanto olhar para a luz, de tanto querer ver alguém, só escutava a voz: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou a terceira pessoa da Trindade. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Olha a instrução de Jesus: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidades algumas dos samaritanos. Bom, esta foi a mensagem. Não vão ao gentio, não, né? Aí o 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ponto final. Vocês, 12 aqui agora, né? A mensagem que eu tenho para os gentios não é para agora, é para depois. Vocês vão às ovelhas perdidas somente da casa de Israel. Isto aqui são os discípulos sem Paulo. Ou seja, que mensagem era essa para você? Estou perguntando. Uma provinha. Esta é a mensagem para os judeus. Ou para os circuncisos. Ou evangelho da circuncisão. Muito bem, você está aprendendo. Glória a Deus por isto. Vamos lá, agora capítulo 16 ao 23, é a missão sem Paulo, né? Eu vou colocar aqui capítulo de número, versículo 16, né? Vou colocar aqui o versículo 23 para a gente ganhar um tempinho aqui. Olha lá. Quando forem perseguidos no lugar, aqui missão sem Paulo, fujam para o outro, eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel. Isso é bom porque vai ficando impregnado na tua mente. Diz, mas rapaz, como é que pode? Se Jesus não vê, esses discípulos estão correndo à cidade de Israel. Ah, mas a teologia, né, os pastores, né, os dogmatizados, né, ou sistematizados, eles têm os meios deles. Dizer que Jesus veio ali, se apresentou a Moisés e a Elias. Isso é forçar a barra. Isso é forçar a barra, meu irmão. Isso é quebrar, né, os contextos, né, a interpretação do texto, ok? Então, quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, missão sem Paulo aqui, pregar que o reino estava próximo. Para quem? Para os judeus. A promessa do reino não foi para gentio, foi para judeus. Você precisa entender isto. Amém? Então, e ainda depois, Atos, vamos ver mais um aqui, Atos, capítulo de número 11 e o versículo de número 19. Olha só como aqui, ó. Os que tinham sido dispersos, os judeus, por causa da perseguição, né, desencadeada com a morte de Estevão, né, mas eles eram da promessa, os escolhidos, os eleitos de Deus, os judeus aqui, né, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Que mensagem era essa? Preste atenção. Que mensagem era esta que eles anunciavam? O reino de Deus está próximo. Jesus tinha morrido, encarnado, anunciando a vinda do reino aos judeus. João Batista, o primo Jesus, primo legítimo de Jesus, anunciava o reino de Deus. Jesus anunciou o reino de Deus. Agora os discípulos anunciavam o reino de Deus. Estava próximo aqui, mais ou menos no ano aqui 40, né, ano 50 e por aí. Do ano 35 ao ano 40, mais ou menos, 45, eles estavam anunciando. Por quê? Porque o reino literalmente se fez presente, né, com o seu rei Jesus em 70. Você vai ver isso. Você vai ver isto aqui, ok? Então, eles anunciavam somente, apenas, ou seja, era exclusividade, o anúncio do reino aos judeus. Judeus. Aprenda aí. Muito bem.
Os discípulos sem Paulo anunciavam, certo, o reino de Deus somente aos judeus. Por isso que Mateus, olha só, Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 14. Olha o que Jesus disse. E este evangelho do reino, é isso? 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. E o fim veio, o fim veio. Você vai aprender, você está crescendo, você está tirando, né, a religiosidade, os dogmas, os sofismas da religião, ok? Os ensinos errôneos, né? As doutrinas errôneas que nós aprendemos nas escolinhas dominicais, que eu ensinava quase 30 anos, preso, dogmatizado, né? Sistematizado na doutrina mosaica da lei, das ordenanças, dos sacrifícios, né? Nada disso. Acabou-se. Jesus cravou na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Lê lá o que ele fez com a lei das ordenanças. Amém? E uma delas era esta: batismo, Páscoa, ceia, como queira, né? Então, os discípulos sem Paulo anunciavam o reino. O reino estava próximo, o reino estava chegando, né? Estava muito próximo mesmo. Então, sim, Mateus ainda capítulo de número 28 e o versículo de número 19. Olha só, olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo era anunciar aos judeus, entre as nações dispersas, lembra lá, Atos capítulo de número 11, versículo 19. Então, anunciar que o reino estava próximo, ok? Mas Pedro, por ser judeu nato, né? Então Pedro aproveitava e batizava em água, completamente desnecessário. E aonde Pedro, depois que se converteu a Paulo, ao Evangelho da Graça, aprendeu, né? Ele disse em uma de suas cartas que não passava de um lavar dessa carne suja. Foi isso que Pedro disse. Amém? Então o batismo é com o Espírito Santo, é o batismo da fé, é o batismo da cruz, que Paulo ensinou àqueles 12 discípulos, Atos capítulo 19. Mas vamos prosseguir, isso é outro assunto, é graça, graça pura. Como diz o nosso irmão pregador aí, né, da graça. Graça neles, graça em nós também. Então vamos lá. Então, qual foi a mensagem? Isso é muito importante. Essa pergunta aqui que eu vou lhe fazer é importantíssima. Qual foi a mensagem de Jesus de Nazaré, o ressuscitado? Teve uma mensagem para Paulo. O Jesus de Nazaré era a mensagem para os judeus. Então, qual foi a mensagem de Jesus de Nazaré para Israel? Já lhe perguntaram isso? Você já perguntou isso? Você sabe, na escolinha dominical ensinaram isso a você? A mim nunca ensinou. Olha que eu era uma pessoa que não perdia estudo bíblico, não. Escola dominical, eu estava lá de 7, 8, 9 até 11, meio-dia. Se tivesse à tarde eu ia, de noite eu ia de novo. Não tivesse estudo bíblico, eu estava no meio. Mas depois que veio a graça, eu deixei isso tudo como esterco para ganhar a graça de Cristo Jesus. Alcançar a libertação da minha mente por intermédio da graça, do conhecimento da graça. A pergunta é: qual foi a mensagem de Jesus de Nazaré para Israel? E eu vou lhe responder agora. Preste atenção nisso aqui. A mensagem de Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o homem, o judeu, a mensagem de Jesus de Nazaré foi estabelecer o reino, estabelecer aos filhos de Israel, a nação de Israel, né, uma nação santa e um reino eterno. Olha só. Você sabia disso? Vá aprender agora. Jesus de Nazaré veio estabelecer o reino a Israel. Você não sabia disso? Não sabia disso? Vamos ver agora. Será que Jesus vem mandar ensinar o que é ceia, se eles já ceiavam? Não, Jesus vai ensinar a igreja a ceiar. Oh, meu Jesus. Não, Jesus vem ensinar o batismo nas águas.
não dá para esconder mais não. Os crentes, como eu disse num estudo meu, os crentes estão despertando. Ei, doutor, teólogo, bacharel, doutorado, os crentes não são mais bestas não. Os crentes agora estão papirando, queimando as pestanas, estudando, comprando bons livros de grego, do hebraico, do aramaico. Estão estudando, pesquisa. Eu, pelo menos, gosto de pesquisar e gosto de estudar. Amém? Por isso que a graça, ela liberta. Aleluia. Vamos lá? Então, a mensagem de Jesus de Nazaré foi estabelecer o reino a Israel. Você vai ver isso agora? Prove, pastor. Prove aí. Vamos lá para Atos. Atos capítulo de número 1 e o versículo de número... Vamos para o versículo 5. Vamos o quê? Vamos lá. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Água não serve mais para nada. Só pra, se quiser tomar um banho, é só ir lá e dizer que vai se batizar. Você toma um banho, aproveita, leva um shampoo, um sabonete, toma um banho bem tomado. Ok? Porque o batismo que salva, liberta, cura, prospera, tira a religião, bota Moisés por terra, as ordenanças da lei por terra, que deixa você amadurecido, crescido, abençoado, perfeito para sempre, é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Então, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha o 6. Detalhe para o 6 aí na telinha. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Os discípulos estavam reunidos e um pequeno grupo com eles, já seguindo a Jesus, perguntaram a Jesus. Senhor, olha a pergunta. É nesse tempo que vais restaurar o reino ao mundo? É neste tempo que vai restaurar o reino aos gentios? Não. Vamos ler de novo, agora com os olhos da graça. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel. Olha a promessa, João Batista pregando o reino, Jesus pregando o reino, os discípulos sem Paulo pregando o reino. Olha a pergunta aqui, é neste tempo que vai restaurar, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, ok? Então o reino foi restaurado a Israel. E ele responde, versículo 7, e ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas a religião evangélica estabeleceu e disse que seria um pouquinho mais de 2000 anos. Em 70, o reino foi estabelecido para sempre. Amém? Glória a Jesus. Então, o reino, Jesus veio restaurar, certo? Concretizar, estabelecer o reino a Israel. Muito bem. Então, a mensagem... então, Deus prometera aos filhos de Israel uma nação santa e um reino eterno. Deus prometera aos filhos de Israel uma nação santa e um reino eterno. Você quer saber isso? Próximo estudo. Eu tenho aqui alguns versículos, não vai dar tempo a gente terminar aqui, vai estourar o tempo, mas apenas para a tua curiosidade, Jesus de Nazaré, a mensagem de Jesus de Nazaré, está aqui, ó, versículo 6. A mensagem de Jesus de Nazaré era essa daí, ó. Olha na telona aí, era essa daí. Estabelecer o reino a Israel. Estabelecer o reino aos judeus. Ok? E nós, gentios? No próximo vídeo, no próximo estudo. Esse é para amanhã. O de hoje foi benção, foi não? No estudo de hoje, que benção. Amanhã, quinta-feira, é outro abençoado. Amém? Já vou preparar o para sexta-feira. Então, se você se identificou ou se identifica com a graça de Cristo, está me acompanhando? Dá um like. Não, esquece. Primeiro, me mantenha em oração. Sem isso, não tem graça, não tem favor de Deus, né? Não tem comunhão com o Espírito de Cristo.
me sustenta em oração. Segundo, aí sim, se inscreva no canal. Você que é da Paraíba, de Cabedelo, da comunidade cristã Maranata, aqui onde nós congregamos, você que é de João Pessoa, Campina Grande, está me ouvindo, está interessado na graça, a graça está lhe trazendo um alívio, a graça está lhe trazendo um sossego, uma paz que você não tinha na religião. Você que se identifica com esta mensagem, você que é aqui do Nordeste, que é do Sul, do Leste, do Norte, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, né? Quem sabe? Me ajuda aí, dá o like aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, né? Porque você vai estar me abençoando e também abençoando vidas, né? Vai enviando, vai compartilhando para a glória de Deus. Amém? Então, assim Deus permitindo, já vou preparar, já está aqui na programação, né, a continuação. E a pergunta que eu deixo é essa aqui. Jesus veio estabelecer o reino para Israel? Sim, tá aí o texto aí, né? O reino a Israel. E a outra pergunta é: Deus prometera aos filhos de Israel uma nação santa e um reino eterno? Deus prometeu isso a Israel, aos judeus? Tema do nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém? Fica na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.